hoje com o tema Salvos pela Graça. Esta reunião será muito importante, creio eu que será um divisor de águas na sua vida. Portanto, preste bastante atenção, anote os textos bíblicos que nós estaremos falando, não perca a sua atenção, não entre com comentários para discutir com pessoas que estão entrando, não discuta comentários, por favor. Já vai entrando, já vai dando um like. Vamos tentar prestar atenção, porque o assunto é muito importante. Alguns têm me dado uma sugestão assim, ancião, grava, depois você fala, aí você passa, é melhor. Eu acredito que a reunião, ela já é reunião exatamente porque nós estamos aqui nesse momento. Então vai dando um like, já tem 13 pessoas. Você que está entrando agora, eu estou assistindo agora, ancião. Dê um like, dá um likezinho aí também. Vamos todos agora já, nós temos 14 pessoas e tem só 6 likes. Ô, ancião, eu não sei o que é like. O que é like, ancião, que você tanto fala? Like é esse joinha. Você vai lá e clica em cima desse joinha que está aí você já deu um like. Mas clica só uma vez, porque se você clicar duas, aí ele tira o like, tá bom? Então isso é o like. O like quer dizer, like em inglês, quer dizer gostei, né? Gostei, gosto, né? Então a Cristina já falou, começou a reunião, já avisou lá no grupo, vou chegar atrasada. Reunião está começando. Então, boa noite a todos vocês, os que estão ligados aí. Eu gostaria de... Boa noite, Gilberto, boa noite, Silvia, Ronaldo, César, todo mundo que está chegando. Tá? Vamos dando um like, vamos já nos organizando para que nós possamos agora falar sobre a salvação pela graça. Irmãos, boa noite, Jenner, vamos chegando, pessoal. Vai chegando aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Manuel Messias, o Jenner, todo mundo que está ligado, todo mundo que está chegando, todo mundo que está aprendendo. Vamos lá, vamos começando a caminhar, porque nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. A salvação pela graça. Cristina, boa noite, querida. Boa noite para você, para o Robson, para todos vocês. Salvação pela graça. A base do nosso texto bíblico, para utilizarmos, eu gostaria que você marcasse os textos bíblicos. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Abra sua Bíblia e vamos ler esse texto. Efésios capítulo 2. Na realidade, vocês sabem que eu não gosto de ficar lendo versículos isolados. Então eu vou pegar Efésios, desde o capítulo 2, versículo 1, e nós vamos chegar onde precisa, que é para você poder entender, tá ok? Vai ficar mais fácil. Salvação pela graça. Esse é um dos assuntos mais empolgantes, é um dos assuntos mais emocionantes das Escrituras. Você vai aprender muito hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos devagarzinho, que aí você vai entendendo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Paulo diz aqui que em um momento Deus nos vivificou, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, todos nós, todos, e se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ainda está nesta situação. Boa noite, irmão Raimundo, a paz. Joana, boa noite, a paz. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda está morto nas suas ofensas e pecados. Boa noite, Miriam. Grande beijo para você, querida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda está morto nas suas ofensas e pecados. Veja o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo nos dá a ideia de que o ser humano,
O ser humano já nasce morto. O ser humano é um natimorto. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós nascemos mortos. Por que nós nascemos mortos? Nós nascemos mortos porque nós nascemos dentro daquela geração adâmica. Então nós nascemos mortos, porque Adão trouxe a morte para o homem, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Versículo 2. E em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja que Paulo agora coloca aqui a seguinte situação, que dentro da tendência adâmica, dentro da natureza humana, todos nós somos mortos nas nossas falhas e pecados, todos nós andávamos em desobediência, todos nós éramos por natureza filhos da ira. Essa expressão, filhos da ira, é uma expressão importante para que nós entendamos. A expressão filhos da ira significa que ninguém, de novo, ninguém pode alcançar qualquer favor de Deus pelos seus próprios méritos. Ele já nasceu debaixo da ira de Deus. Por que ele nasceu debaixo da ira de Deus, ancião? Nasceu debaixo da ira de Deus por causa do pecado de Adão. Então você precisa entender muito bem essa primeira parte. Toda a humanidade, quando nasce, qualquer ser humano que nasce, nasce morto. Eu vou adiantar um lado só para você entender. Quando que você passa a viver? Quando você aceita nosso Senhor e Salvador Jesus como Senhor da sua vida. Aí você nasceu de novo, você passou a viver. Vamos continuar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha que informação maravilhosa a Bíblia nos dá. Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Boa noite, pessoal também do WhatsApp já chegando. Vamos lá. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Deus que é riquíssimo. Deixa eu dar uma boa noite aqui, a paz pro pessoal também e saber se entrou já. Só um instantinho. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Veja só o texto que diz aí. Olha só que interessante. Vamos de novo lá. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então a Bíblia diz que Deus, em um determinado momento, Deus decide nos vivificar. Legal, tá todo mundo ligado já, tá todo mundo vendo, que maravilha. Em um determinado momento da história, Deus decide nos vivificar. Mas não porque nós fizemos algo. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós temos uns lindos olhos verdes. Não. Deus decide fazer isso, conforme diz, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo. Sabe o que é riquíssimo, irmão? Ou seja, essa palavra, ela não dá definição. Ele é simplesmente o grau superlativo. A maior palavra que a mente humana pode conceber, né, em matéria de misericórdia.
Deus que é riquíssimo, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus que é riquíssimo, nos vivificou. O pessoal está gostando, já está mandando aí mensagem de carinho. Deus abençoe a todos. Deus que é riquíssimo, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Agora veja só o versículo 6. Nós estamos considerando Efésios 2. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo trata aqui, irmãos, de uma ressurreição sem morte. Uma ressurreição a partir da morte do pecado. Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais. Sabe o que isso significa? Que quando você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, significa que Deus, de graça, pela graça, ele já te salvou. Não é que ele vai te salvar, como a torre de vigia ensina. Aquele que tiver perseverado até o fim será salvo. Aquilo ali é outro contexto. Esse contexto de Mateus 24:13 não é o contexto da salvação escatológica, como nós conhecemos na Bíblia. É completamente diferente. É só você parar para prestar atenção. É ler o contexto de Mateus 24 e entender o que é salvação pela graça. Então Deus, que é riquíssimo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Então, quer dizer, no ponto de vista de Deus, como que funciona esse negócio? Significa o seguinte: você aceitou Cristo, Deus vai te vivificar, vai ressuscitar você, porque você não está mais em Adão, agora você está em Cristo. E diz a Bíblia que Deus ainda te assenta nos lugares celestiais. Tudo porque ele é riquíssimo em misericórdia. Não é nada porque eu mereço. Não é nada porque você merece. Não é nada porque você fez horas de campo. Não é nada porque você foi na assembleia. Não é nada porque você preparou reunião. Não é nada porque você foi um cara bonzinho. Não é nada disso. Deus é riquíssimo em misericórdia. E ele decide salvar. É assim que a Bíblia ensina. E o 7 continua. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo agora usando essa palavra aqui aos Efésios, diz que se manifestaria nos séculos vindouros, então no caso para nós, as abundantes riquezas da sua graça. Gente, a teologia da graça é simplesmente tudo o que a Bíblia deseja nos ensinar. Boa noite a todos vocês. Rogério, boa noite. Débora, boa noite. É tudo o que a Bíblia deseja nos ensinar. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Perceba que tudo converge em Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse produzido a salvação na cruz do Calvário, boa noite, Paulo, Dr. Paulo, grande abraço. Se Cristo não tivesse produzido a salvação na cruz do Calvário, nós não poderíamos nunca, jamais outorgar. Que bom, eu agradeço, os irmãos que estão mandando mensagens aí, legal. Cristo jamais, se ele não morresse na cruz do Calvário, nós poderíamos de qualquer maneira achar que teríamos, porque já não temos, né? Mas achar que teríamos qualquer tipo de benefício, né, em relação a Deus. A Bíblia diz que Cristo é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Então deixa eu te explicar essa palavra. Propiciatório. Essa palavra remete para a Arca da Aliança, a Arca do Pacto, como é conhecido aí pelo pessoal TJ. A Arca do Pacto. O que a Arca do Pacto tinha? Uma tampa. Aquela tampa era chamado de propiciatório. O que era o propiciatório? É onde tinha os dois querubins voltados um com as asas para o outro. O sumo sacerdote aspergia o sangue
sobre a arca da aliança. Aquela propiciação, aquele momento, aquela tampa que recebia, né, esta cerimônia de propiciação, significava o seguinte, que Deus, ele tinha a sua ira aplacada diante dos pecados do povo. Uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso. Ele entrava com sangue de touros e de novilhos, conforme Paulo nos diz em Hebreus capítulo 7. Então o que acontece? Ele entrava com aquele sangue de touro, de bodes, aspergia em cima do propiciatório. E diz a Bíblia que os pecados do povo eram perdoados porque a ira de Deus se desviava a partir do propiciatório. Aqui é que está, irmãos, toda a teologia, todo o fundamento da teologia da graça. A Bíblia diz que Cristo é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. João diz, o pessoal está falando sobre a luz que havia ali também, né? Shekinah, é isso aí. Então, olha só que interessante. João diz que era um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Sabe o que significa isso, irmãos? Que toda vez que os nossos pecados batem em Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Toda vez que nós nos encontramos com a cruz, Cristo é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. O único que tem interesse em nos acusar é Satanás. Mas toda vez que nós reconhecemos a Cristo como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, é como se nós estivéssemos ali no propiciatório. A ira de Deus se desvia imediatamente do ser humano. Esta é a ideia. Olha que interessante isso. E aí, no versículo 8. Porque pela graça, essa palavra graça é traduzido na tradução do Novo Mundo como benignidade imerecida. Eles conseguiram prejudicar a Bíblia, que não é Bíblia. Eles conseguiram prejudicar a tradução, que também não é tradução, é versão. Eles conseguiram prejudicar, eles tiraram toda a graça, eles tiraram toda a candura da palavra. Agora eles simplesmente traduziram pela bondade imerecida. Não, bondade imerecida não traduz graça. Não traduz benignidade. A profundidade da palavra é muito maior. Tradução do Novo Mundo, onde tem benignidade merecida, agora ela traduziu tudo como bondade imerecida. Bondade é coisa de ser humano. Deus é muito mais profundo. Deus trabalha com a graça. A graça é uma benignidade do tipo que você não consegue descrever. Não é uma bondade apenas. Não é uma bondade. É muito diferente. Benignidade pode traduzir graça. Bondade não dá para traduzir graça. Não dá. É algo completamente diferente. Ah, mas pode ser porque na língua grega não dá, não expressa o significado do que é. A graça de Deus, a benignidade merecida significa o seguinte, significa que era algo que o ser humano nunca, não é uma mera bondade, não é uma mera bondade, é algo que o ser humano nunca poderia ter se não fosse em Cristo. Então não é só uma bondade. Essa palavra benignidade, ela traduz um pouco melhor isso que a Bíblia chama de graça. Porque pela graça sois salvos. Olha que interessante. A graça é de quem? A benignidade é de quem? É de Deus. Foi Deus quem resolveu salvar seres humanos em um determinado momento da história. A graça, conforme diz aqui o César, é algo que é impossível do recebedor retribuir. É isso aí, César, muito legal. A única coisa que cabe é o agradecimento. Ou seja, você nunca vai poder descrever exatamente isso. Então, você não é salvo porque você faz algumas horas de campo. Você não é salvo porque você deixou de cometer um pecado. Você não é salvo, não. Você é salvo pela graça, única e exclusivamente salvo pela graça. Vamos continuar o texto que vai chegar nesse ponto que o César colocou aí, ó.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Qual é o instrumento? Qual é o instrumento que nos aponta a graça? O instrumento que nos aponta a graça é a fé. Esse é o instrumento que nos aponta a graça. É como se a fé fosse um barquinho para você atravessar para o outro lado. Então você tem que ter o barquinho. A graça é algo superlativo, exatamente. A graça é algo... As testemunhas de Jeová não ensinam a graça. Ensina sempre a lei, ensina sempre as normas, ensina sempre o modus operandi. Não. A graça é completamente diferente. E você precisa do quê para você ter, para você usufruir da graça? Diz Paulo que é a fé. Por meio da fé. Então o que é que você tem que ter? Fé. Fé em quê, ancião? Fé que Deus quis te salvar. Deus simplesmente quis. Ancião, por que Deus quis? Isso você vai perguntar para ele quando você chegar lá. Você entendeu? Isso você vai perguntar para ele por que Deus quis te salvar. Deus quis, a Bíblia diz que ele se agradou em salvar. Ele se agradou em salvar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. A palavra dom aqui é caris, que é presente. É um presente de Deus. Irmão, olha que coisa maravilhosa que é a doutrina da graça. Quando você começa a entender a graça, só com Efésios, por enquanto. Olha como que é uma coisa maravilhosa a doutrina da graça. É um presente que Deus deu. Deus sempre é a mesma coisa. Você quando dá um presente para alguém, você resolve dar um presente para alguém. Você fica depois se lastimando? Maravilhoso. Olha só que legal o pessoal tá falando aqui. Você fica se lastimando porque você deu um presente para alguém. Ô, meu Deus, aquele presente. Puxa vida, viu? Não, irmãos. É um presente de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa que é a graça. Olha como é bom você entender a teologia da graça. A salvação pela graça é algo que Deus nos deu de presente. Você não tem mérito. Não adianta você falar assim, eu vou fazer isso para ser salvo. Eu tenho que fazer 10 horas de campo para ser salvo. Pode esquecer, irmão, você não vai ser salvo. É que falaram para mim que se eu não preparar a sentinela, eu não vou ser salvo. Não, você também não vai ser salvo preparando a sentinela. Mas ninguém fala isso, ancião. É só você pegar o modus operandi que você vai ver que fala assim, senhor. Se você não for um cara teocrático, você não vai ser salvo. Porque você está sempre ameaçado pelo Armagedon. Agora, se nós somos salvos pela graça, nós não temos que ter medo de Armagedon. Ué, nós não fomos salvos pela graça? Ser salvo pela graça não é dom de Deus? Dom não é um presente? Não foi Deus que já nos deu? Não é que Deus vai nos dar. Veja, preste atenção no texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Já veio, já fomos salvos. Fomos salvos lá atrás. Fomos salvos lá na eternidade. Fomos salvos dentro da pré-ciência de Deus. É o que está escrito em Efésios capítulo 1 e também em Romanos capítulo 8, que nós vamos ler ainda. Tem essas partes para ler também. Então nós já fomos salvos lá atrás. Somos salvos pela graça. Agora veja só o versículo 9, que interessante. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, isso aqui é simplesmente fantástico. Deus decide encerrar todas as coisas debaixo do pecado. Todas as coisas. Tudo. Para quê? Para que ninguém apareça. Não tem que ninguém levantar a cabeça e dizer, eu fiz mais. Eu fico pensando no pessoal no Salão do Reino. Aqueles que, porque eu sou pioneiro. Porque o pioneiro, porque o ancião, porque o servo ministerial, porque o cara é mais teocrático, porque isso, né? Não, irmãos. Esquece tudo isso. Não vem de obras. Ancião, mas eu trabalho tanto aqui no Salão do Reino, tá jogando tempo fora. Não vem de obras. Aquele irmão que tá sem fazer nada na vida, claro, não dentro do Salão do Reino, né? Mas aquele irmão em Cristo, que faz pouca coisa, ele tá tão salvo quanto que faz um monte de coisa. Sabia disso? Ele tá tão salvo quanto que faz. Ancião, mas a diferença tá onde então nessa história toda? A diferença está em uma coisa que também as testemunhas de Jeová não sabem e não entendem. Não entendem. Eles confundem salvação com galardão. Aliás, muita gente confunde isso, né?
quando a gente entende a teologia da graça, a gente entende que salvação é uma coisa e galardão é outra, completamente diferente. Isso a gente vai falar depois. Então não vem de obras para que ninguém se glorie. Você já pensou se Deus fosse salvar baseado no que nós fazemos? Já parou para pensar? Olha, eu ia chegar lá, Senhor, mas é que eu fazia vídeo toda noite pro pessoal, eu ajudei tanta gente, não sei mais o quê. Não, irmão. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Somos salvos pela graça. Tudo isso aqui que eu faço e que vocês fazem, já o fazemos porque já fomos salvos. Isso aqui é resultado da salvação. Isso aqui não é para ser salvo mais. Isso aqui já é resultado da salvação. Tudo que você fizer para o reino de Deus é resultado da salvação. Não é porque você vai ser salvo. E aí, o 10, né? Agora para a gente continuar aqui. Porque somos feitura sua, somos criatura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez que nós, cada grupo salva de acordo com seus padrões moralistas, estão todos perdidos. Exatamente, Leandro, tá certinho. Os padrões moralistas de qualquer grupo religioso são tão falíveis quanto a própria lei mosaica. Não conduzirão o homem à salvação. Né? Jesus deixa isso muito claro. Né? Jesus deixa isso muito claro. Então, somos salvos única e exclusivamente pela graça. E Deus preparou isso para que nós pudéssemos andar. O pecado de Adão foi que acabou nos trazendo uma violação da lei de Deus. E uma vez que Deus decide salvar todos aqueles que estavam em Adão, todos aqueles os quais lhe aprouve, porque Deus é soberano, e nós não podemos jamais esquecer disso, nós temos que lembrar que existe aí o fator soberania de Deus. Então nós temos que entender que a salvação pela graça é o meio providenciado por Deus para que nós pudéssemos sair da lama que Adão nos jogou. A salvação pela graça nos livra completamente da condenação. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, porém, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Preste atenção. Nenhuma condenação há. A salvação pela graça, ela nos é dada porque Deus, conforme disse Paulo, no seu riquíssimo, na sua riquíssima misericórdia, decidiu fazê-lo. Nós não temos como pagar. Não adianta você ser bonzinho. Não adianta você ser bonzinho. Sabe, a religião coloca cada coisa na cabeça da gente. São coisas assim, idiotas que a gente cresce. São alguns dogmas que a gente acaba levando. Às vezes até ajudam a gente a caminhar melhor como cidadão. Só que depois que você cresce e entende algumas coisas, você vê que a forma de te passar foi um pouco desonesta, né? Foi um pouco desonesta. Você já cresce fazendo isso com seu filho. Quer ver? Olha, seja bonzinho, porque senão o papai do céu não vai gostar de você. Você percebeu? Você já está ensinando para a criança que ela tem que fazer uma obra para Deus gostar dela. Isso vai completamente contra a Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos amou enquanto éramos ainda pecadores. O Gêner está perguntando onde entra a obediência. A obediência entra no versículo 10. Deus nos fez feitura sua em Cristo Jesus para que andássemos através das boas obras. Isso é obediência. Obedecer a palavra de Deus. Muito simples. Então, quando nós falamos em salvação pela graça, nós estamos falando em pessoas que Deus, na sua bondade imerecida, na sua benignidade imerecida, já salvou. Não é que ele vai salvar, ele já salvou. Salvou no passado,
salvou no passado, conforme diz Pedro, baseado na sua presciência, baseado no que estava lá na frente, né? Então, a nossa dívida era uma dívida impagável. Não tem como, irmão, você ser bonzinho. Sabe, porque a religião nos ensina isso. Se você for um cara ético, se você for um cara de boa moral, se você guardar os 10 mandamentos, se você fizer tudo isso, você vai ser salvo. Isso é o que a religião nos ensina. E aí a Bíblia diz não. Você foi salvo pela graça. Tudo que você vai produzir na sua vida é porque você foi salvo. Então a salvação produz em você um coração bom. A salvação produz em você amor. A salvação produz em você os frutos do Espírito. A salvação vai produzir em você tudo aquilo de bom que Deus tem para a sua vida. É assim, é muito simples. Romanos capítulo 6, versículo 23, texto super mal interpretado pela Sociedade Torre de Vigia, nos alude exatamente a esse momento. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba que interessante. Esse texto não está dizendo que você morreu e acabou seu pecado. Por favor, não entre para essa história. Vocês já estão além disso, né, pessoal? Tem vídeo meu que vocês já assistiram. O salário do pecado é a morte. Salário de qual pecado? Pecado adâmico. Salário do pecado adâmico é a morte. Ou seja, em Adão todos morrem, diz Paulo. Em Cristo, todos os que o aceitarem serão vivificados. Então, quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela não está dizendo, de maneira nenhuma, que quem morreu foi absolvido do seu pecado. Simplesmente está dizendo aqui o texto que quando Adão pecou, o resultado do pecado dele foi a morte. E o resultado da providência de Deus foi a vida eterna. Essa é a ideia do texto, não mais do que isso. Essa ideia que você entendeu lá no livro O que a Bíblia realmente ensina, que as pessoas quando ressuscitar, vão ressuscitar parecendo que tem Alzheimer, vão ressuscitar com uma ficha limpa, esquece tudo isso aí. Isso é tudo papo furado, isso aí não existe. O cara vai ressuscitar, ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados. Você entendeu? Então, fique tranquilo. A coisa boa dessa história é que nós vamos ser julgados por Jesus. E quando eu pego Jesus julgando, Jesus julga muito diferente da religião. E Jesus julga muito diferente das comissões judicativas. Aliás, comissões judicativas estas que serão julgadas por Jesus. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é isso que a gente precisa começar entendendo. Quebra esse negócio na tua cabeça. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Paulo está mostrando aqui para nós que o pagamento do pecado de Adão foi a morte. Mas agora, com Cristo, todos nós temos o direito à vida eterna. Ok? Então, todo ser humano, quando nasce, ele nasce pecador. Ele merece castigo. Ele nasce com a sua sentença já decretada. Ele nasce, provavelmente, já sabendo que ele é um filho da ira. Então, Deus tem que atraí-lo. São aqueles que foram salvos na eternidade. Tá ok? Ninguém consegue pagar os pecados, irmãos. Vamos fazer uma conta básica? Vamos fazer uma conta básica. Farei uma conta básica enquanto eu pego aqui o Frederico que está querendo fazer arte. Vamos fazer uma conta básica, só para você ver como é que é esse problema de pecado. Outra coisa que eu quero também aproveitar, e falar para vocês, é assim. A gente cresce dentro de um sistema hiper, super, mega. Ô Valdir Paz, querido, tudo bem?
A gente cresce dentro de um sistema hiper, super, extra, mega moralista, né? E eu não estou advogando aqui de qualquer maneira, né? Qualquer coisa imoral, de maneira alguma, apenas para isso ficar claro. Mas nós crescemos dentro de um sistema onde pecado é apenas sexo, né? O pessoal cresce com essa cabeça. Isso em qualquer igreja, qualquer seita, os caras crescem com essa cabeça, que pecado é apenas sexo. Então a menina transou com um cara, é pecado, a mulher transou com um homem, é pecado, não sei mais o que, é pecado e tal. A gente cresce assim. Não é assim que a gente cresce? É. E aí o que a gente vai enxergando? Quando a gente vai enxergando, tem um monte de outros pecados que também estão agregados ao pecador e que ninguém dá valor, mas que são pecados. E que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Tem alguns que advogam que tem. Eu entendo que não tem. Ah, mas é que Jesus falou para Pilatos que aquele que me entregou tem maior pecado do que esse. Jesus está mostrando, claro, o erro de Pilatos foi maior. O erro em acertar foi maior. O Judas, né? O erro do Judas foi maior. Só que a responsabilidade do Judas era maior. É isso que Jesus está mostrando. A responsabilidade. Qualquer pecado aparta o homem de Deus. Seja ele pecado de natureza sexual, seja ele pecado de natureza da fala, seja ele pecado de qualquer maneira. É pecado. Nós precisamos do sacrifício propiciatório de Cristo. Lembra do propiciatório? Então, muito bem. Aí, pense junto comigo. Imagine, por que eu estou dando essa ilustração? Que é para eu poder fazer a outra. Senão você não vai entender. A única coisa que difere nos pecados é o grau de responsabilidade. Só. O grau de responsabilidade de um cara, por exemplo, que pratica pedofilia é muito maior do que do jovem que cometeu fornicação. Opa, dá nem para comparar. Mas se for perante Deus, é pecado a mesma coisa. Não tem diferença. Para Deus não tem diferença. Tudo é pecado. Aí, olha só que interessante. Vamos agora a uma conta básica para a gente poder entender essa questão do todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Imagine que você cometa um pecado por dia apenas. Um pecado por dia. Um pecado por dia. Em um ano, você terá cometido 365 pecados por ano. Pensando que você é um cara bom. Um cara bom. Você comete só um pecado por dia. Mas segundo as estatísticas, a gente comete mais de 1000 pecados por dia. Entre pensamento, olhar e tal. Você vê que a gente está completamente apartado de Deus. Se não é Cristo, meu irmão, nós estamos todo mundo lascado. Essa que é a história. Mas imagine que vamos contar um pecado por dia. Um pecado por dia. Então, em um ano você tem 365 pecados. Presta atenção nessa ilustração, que ela é profunda para você entender a graça de Deus agora. Você tem 365 pecados em um ano. Então, em 10 anos, você tem 3.650 pecados. Em 10 anos. Em 10 anos. Eu tenho que fazer a conta aqui direito, porque aqui é tudo na cabeça, não tem essa não. Em 10 anos, você tem 3.650 pecados. Certo? Se você pegar, fazer isso vezes 15, vezes 5, né? Então, aqui vai 5, 25, vão 2. Esse tem 2 que foi 32, vão 3, 5, 3, 15. Ó, irmão. Em 50 anos, em 10 anos você tem 3.650. Em 50 anos, você vai ter 17.250 pecados. Um pecado por dia. 17.250 pecados. Agora vamos pensar uma coisa. Imagina você chegar num tribunal com 50 anos de idade, um pecado por dia. Imagina você chegar num tribunal com 50 anos de idade e o promotor público dizer que você tem 17.250 crimes para responder.
que você vai poder ser salvo dessa acusação? Você tem quase 18 mil crimes. Quase 18 mil crimes, porque o pecado é um crime. E agora? Como que a gente faz? Um pecado por dia. Agora, imagine, você que está me ouvindo agora, quantos pecados nós fazemos por dia. Eu vou um pouco mais longe agora. Jesus não morreu até a data de hoje só para o meu pecado. Jesus morreu por mim até o último dia da minha vida. Jesus morreu por mim até o último dia da minha vida. Pelos pecados que eu já cometi, pelos pecados que eu cometi hoje, pelos pecados que eu irei cometer amanhã. Jesus já morreu por todos eles. Esta é a teologia da graça, irmãos. Para você ver que sem Jesus nós não temos como ser salvos. Não tem como. Não existe como, irmão. Se você cometesse só um pecado por dia, com 50 anos de idade, você tem 18 mil pecados. Imagine como que você vai responder isso num tribunal humano. Eu tenho 18 mil crimes. Você está condenado. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Filhinhos, escrevo-vos para que não cometais pecado. Mas, se cometerdes pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Ele é um sacrifício propiciatório. Ó, a ira de Deus bate em Cristo e sai. Quando você aceitou Cristo. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. A ira de Deus bate na cruz e sai. E você não é atingido. Porque Cristo é um sacrifício propiciatório. É a arca da aliança. O sangue dele caiu ali. E aquele sangue que Paulo diz aí, que Paulo é fantástico em Hebreus, né? Paulo diz que não é pelo sangue de touros, pelo sangue de bodes, mas é pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus que nós fomos salvos. Não é que nós vamos ser salvos. Você não precisa ficar fazendo nada para ser salvo, irmão. Ainda tem testemunha de Jeová que me liga, ai ancião, e como vai ser para eu ser salvo? Irmão, esquece. Aceite a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e você já foi salvo desde a fundação do mundo, nos diz a Bíblia. Todos nascemos o pecado. Todos os que aceitam Cristo têm os seus pecados aplacados. Ninguém pode pagar pelos pecados. Você entende a impotência do ser humano na salvação? Você entende a impotência? O homem é completamente impotente. Você entende também agora por que a gente fica aqui debatendo pecados moralistas dentro da religião? Porque os caras não têm essa noção que tudo é pecado. Então eles ficam fazendo de certos pecados pecadões. Quando na realidade deveríamos nos desviar de todos os pecados. Ué, é assim que a Bíblia ensina. Então nós temos que nos desviar. Mas não significa que nós não vamos pecar. E quando nós pecamos, o que é que a Bíblia nos diz? Temos um ajudador. Aí Jesus Cristo chega e diz assim, não, Pai, olha só, pelo ancião eu morri. O ancião, ele me aceitou. Tá certo, olha, ele pecou, mas ele me aceitou. O João, ele me aceitou. Pelo João eu morri. O João é um desses que está salvo desde a fundação do mundo. É assim, irmãos. Olha que doutrina maravilhosa quando você entende a graça. É completamente diferente da religião. A religião você tem que fazer, trabalhar, usar uma máscara, criar aqueles protocolos infindáveis, fazer tudo aquilo lá. Com que objetivo? Para ser salvo. Eles dizem que não, mas não tem outro objetivo. Você entendeu?
Não tem outro objetivo. É só para ser salvo. O pessoal está agradecendo, que bom. É só para ser salvo. A teologia da graça é completamente diferente. Você já foi salvo. Você já foi salvo e você está tão salvo que qualquer pecado que você cometer involuntariamente, ou você pecar dentro das normas estatutárias humanas, o sangue de Cristo cobre. Basta você se arrepender. É assim que funciona a teologia da graça. Ninguém consegue pagar pelos nossos pecados. Lembra da conta? Um pecado por dia. Com 50 anos, você tem 18 mil pecados. Só que para você pecar um pecado por dia, você tem que ser um cara morto. Um morto em coma. Aí você peca um pecado por dia. Aí você peca um pecado por dia. Porque é impossível. Desde a hora que eu levantei até agora, eu só estou pecando. Tem alguém aí melhor do que eu nessa história? Não. Se tiver, pode dar um amém, não tem problema. Da hora que eu levantei até agora, se eu fosse contar, irmão, só de contar o pecado eu já estou pecando. Porque eu vou contar o pecado e já vou ficar bravo de ver que eu estou pecando. Então eu peco 2 vezes. Então você imagina quantos pecados nós temos. E se não fosse Cristo na sua graça, se não fosse Cristo na sua graça, irmãos, o que seria de nós? O irmão citou aí, e ainda atribuem tudo isso a um anjo, que as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é apenas um anjo, o arcanjo Miguel. Irmãos, Isaías capítulo 53, ele levou sobre nós, ele levou sobre ele todas as nossas culpas, todas. Aquele que toca em vocês, toca na menina do meu olho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ligo o ventilador porque está muito calor. Aquele que toca em vós, toca na menina do meu olho. Sabe o que isso significa, irmãos? Isto significa que Deus, ele tem muito zelo, ele tem muito amor por nós, mas não é porque nós somos bonzinhos, é porque Cristo morreu por nós. É porque nós nos dispusemos a aceitar Cristo. Isso tem tudo a ver com o que Paulo diz em Romanos capítulo 10. Você lembra a fórmula da salvação em Romanos 10? Que Paulo fala? Olha só, a fórmula da salvação em Romanos 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, é o Kyrios, é Deus. Se com a tua boca confessares que Ele é Deus, Ele é o Kyrios, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem chegou nesse estágio, agora, irmãos, o Espírito Santo conduz. É aquilo que os irmãos calvinistas vão chamar de a perseverança dos santos. Portanto, nós não seremos salvos, nós fomos salvos pela graça. E você que está me assistindo, que é testemunha de Jeová, que ainda não entende isso, fique tranquilo. É só você ir acompanhando o canal que você vai entender, porque a gente vai estar falando a cada reunião, né? O assunto da salvação pela graça ele é grande, a gente vai voltar a falar em outras ocasiões. Aí, olha só, vamos agora ler Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, para corroborar isso. Lembra que eu falei para você? Que se você tiver com a sua Bíblia, é excelente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então não tem o cara que é o cara do pecadinho, não tem o cara que é o cara do pecadão, não tem o cara que faz uma obrinha a mais, não tem o cara que não faz nenhuma. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O pecado para Deus, na realidade, é o pecado adâmico. É o pecado adâmico. É o pecado de Adão para nós. E todos nós, como nascemos com esse pecado, todos pecaram. O resto dos pecados são consequências do pecado adâmico. Acabou, não tem essa. Não tem pecado diferente do pecado adâmico.
Qualquer tendência pecaminosa é do pecado adâmico. Não tem esse negócio de diabo. Ah, o diabo me fez pecar, pastor. Não existe isso, irmão. Esquece negócio. O diabo tá aí fazendo a parte dele. Agora é o seguinte, peca quem quer. Você entendeu? Peca porque o Adão nos jogou nesse mar de lama. Ah, mas eu não queria pecar e pequei. Claro, isso acontece também, uai. Mas a gente tem que entender e tem que assumir a responsabilidade que quando nós pecamos, pecamos dentro do pecado de Adão. Não é que eu quis pecar, não é que você levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou pecar. Bom, deixa eu ver como que eu vou pecar hoje. Não é isso. Mais uma força, conforme diz Paulo, atrai o ser humano a pecar. E uma vez que isso acontece, é claro, Paulo está dizendo exatamente isso, que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, para Deus, o cara que rouba uma agulha, ele é ladrão. O cara que rouba na Lava Jato, ele é ladrão. A única diferença é a responsabilidade. Do que roubou uma agulha é menor, o que roubou na Lava Jato é maior. Você entendeu? É desse jeito. É assim, todos pecaram. Deus não está contabilizando pecado, o tipo do pecado. Deus não está contabilizando isso. Todos pecaram. Essa é a fala de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Agora veja que interessante o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Presta atenção nesse texto, irmão. Sendo justificados. O que é alguém justificado? Justificado e justificado gratuitamente. Você não precisa fazer nada para ser justificado. Nada. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos justificados porque Cristo morreu por nós. Então todos os meus pecados estão justificados em Cristo. Todos os meus pecados estão justificados em Cristo. Todos os seus pecados estão justificados em Cristo. E justificados gratuitamente. Gratuitamente. Justificados por meio da redenção, porque Cristo morreu. E uma vez que Cristo morreu, Cristo não morreu por mim até o dia que eu me batizei. Cristo morreu por mim até o dia da minha morte. Então todos os pecados que eu cometi, que vou cometer, todos eles estão justificados em Cristo. Não importa quais sejam. Todos estão justificados em Cristo. É assim que a Bíblia ensina. Puxa, Anselmo, então posso sair pecando à torta e à direito? Não. Não é essa a teologia da graça. A teologia da graça diz que nós estamos justificados em Cristo. Agora, a teologia da graça também nos diz que nós temos que ter consciência e responsabilidade humana. Devemos entender, e não fazer como alguns fazem, de achar então que tudo aquilo que acontece conosco é coisa do diabo. Nós temos que entender que as pessoas, os seres humanos, também têm sentimentos, estão debaixo do pecado e erram. E quando errar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de meio pecado. Não é do pecadinho. É de todo o pecado. Todo o pecado. É assim que a Bíblia ensina. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Então ninguém pode chegar para Deus e falar nada. Você entendeu? Ninguém pode chegar para Deus reclamando, ô Senhor, mas puxa vida, lá na terra, não sei mais o que, tal. Não. Nada disso. Ninguém pode fazer isso. Nós somos salvos, única e exclusivamente pela graça. Deus não exige nada de nós. Quem exige é a religião. A torre de vigia exige. A torre de vigia exige que você faça tudo aquele montoeiro de parafernália. Ela exige que você faz tudo aquilo lá. Se você não fizer, você não é mais teocrático, você poderá ser destruído no Armagedon, se você não observar o que está acontecendo, tudo isso. Não. A salvação pela graça. Deus não exige nada de nós. Nada. 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 Ancião, então quer dizer que você, sentado aí nessa cadeira, do jeito que você está,
Você está salvo? Exatamente, eu estou salvo, pela misericórdia de Deus. Estou salvo. Assim como quero crer que cada um de vocês que estão me assistindo aí também estão salvos. Salvos pela graça. Salvo não é porque eu deixei de pecar, porque eu sou pecador. Eu vou pecar até o último dia da minha morte, da minha vida. Salvo não é porque eu fiz alguma coisa. Não, é salvo porque Deus se agradou em me salvar. Apenas isso. E me salvou sendo eu pecador, morto nos meus delitos e falhas. Isso é salvação pela graça. Essa é a teologia paulina. É a teologia que é difícil você ensinar no meio da religião. Porque se você ensinar no meio da religião, alguns vão achar, então eu estou salvo, posso sair fazendo e acontecendo. Não, não é assim. O salvo, ele tem responsabilidade perante Deus. Ele anda de modo responsável perante Deus. Isso é salvação pela graça. A gente não precisa fazer penitência, a gente não precisa fazer hora de campo, a gente não precisa fazer bondade, não precisa fazer nada. Tudo isso vai produzir no coração de quem já está salvo. Por que eu vou ser uma pessoa boa? Porque eu já estou salvo. Por que eu vou ajudar o meu próximo? Porque eu estou salvo. O salvo faz isso. Por que eu vou ajudar o mendigo lá na rua? Porque eu estou salvo. O salvo faz isso. Por que eu vou ajudar o irmão que me liga e que precisa de tanto apoio e tal? Porque eu estou salvo. O salvo faz isso. Por que eu vou fazer vídeo aqui para ajudar a testemunha de Jeová a entender a salvação? Porque eu estou salvo. O salvo faz isso. Puxa, Senhor, então quer dizer que a salvação é simples assim? A salvação é uma das coisas mais simples apresentada na Bíblia. Ela é tão simples que a Bíblia diz que somos salvos pela graça. De tão simples que é a salvação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condena? É isso aí, tá certinho. Muito bom, irmão Raimundo, obrigado. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se eu fui escolhido de Deus, não adianta, porque toda vez que o diabo chega para me acusar, o diabo fala, o ancião está pecando. Jesus fala assim, não, mas o ancião foi comprado com meu sangue. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é isso que está esperando você, que ainda é testemunha de Jeová e está me assistindo. Você tem uma vida morta dentro da organização. Você tem uma vida mecânica dentro da organização. Você não conhece ainda a emoção de estar em Cristo. Você vive hoje para fazer seu relatóriozinho. Você vive para preparar sua sentinela. Você vive para ir para suas assembleias. Você vive para ficar dentro daquela fofocaiada, dentro da torre de vigia. É para isso que você vive. Não. Muda esse quadro. Venha para Jesus. Você vai ver. O César colocou um comentário interessante aqui também. Eu agradeço os irmãos que colaboram com seus comentários. Fazer boas obras porque já é salvo e não para ser salvo. Exatamente. É a natureza do salvo em Jesus Cristo. Exatamente. O César falou uma coisa muito legal que eu vou aproveitar e vou explicar. A natureza humana, nossa natureza humana, não é de fazer obras de um salvo, porque nós estamos num estado de depravação total. Então, nossa natureza humana, ela só quer fazer coisas erradas. Uma vez que você está em Cristo, a sua natureza, você não perdeu a natureza humana. Você não perdeu a natureza humana. Você ainda tem a tendência do pecado, e uma tendência muito forte, você vai pecar. Só que tem uma coisa, você passa a produzir obras de gente salvo. Você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa, sabe, você é um ser humano. Quando você é salvo, você se torna um ser humano. Essa eu acho que é a melhor definição. Esta. Quando você é salvo, você se torna um ser humano de verdade. Sabe? Você se torna uma pessoa muito mais tolerante. Você se torna uma pessoa muito melhor das pessoas conviverem com você. Isso é ser salvo. O irmão mandou aqui uma mensagem, vamos ver aqui. E quando o homem não é salvo? Paulo, TJs e outros precisam entender que Jesus liberta e não aprisiona. Exatamente, Paulo. Muito bem colocado. Jesus liberta. É outra coisa. Quando a pessoa não é salvo? Bom, quando a pessoa não é salvo, primeiro, é assim. Nós não podemos emitir julgamento sobre quem está salvo ou quem não está salvo. Porque, de acordo com as Escrituras, Jeová Deus, na sua graça, na sua benignidade, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus e o Espírito Santo de Deus, em um determinado momento da história resolveram salvar.
Resolveram salvar. Então eles resolveram salvar. O critério usado, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus simplesmente resolveu salvar. Então não dá para a gente dizer quando a pessoa não é salva. Agora, a pessoa salva, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar em qualquer lugar. Qual que é a diferença? Por exemplo, eu não fui salvo porque eu saí da torre de vigia. Eu sempre fui salvo, incluindo estar lá dentro da torre de vigia, pela misericórdia de Deus. Só que um dia eu tive que sair de lá. Você que está me assistindo hoje, você acha que você saiu da torre de vigia à toa? Você acha que toda essa reviravolta que deu na sua vida, coisa que às vezes você até falou, puxa, foi injusta a minha desassociação. Talvez você fale isso. Foi injusta. Você acha que foi à toa? Não foi à toa, é porque você já era salva. Você já era salva. Ou você já era salvo. Tudo isso foi para tirar você, para você conhecer Cristo. É dessa maneira. Então tem gente salva, porque a salvação ocorreu lá atrás. O Maurício diz que é o caso dele, legal, que bom. Então, a salvação ocorreu lá atrás. A salvação ocorreu antes da fundação do mundo. Isso que a gente precisa entender. Sabe? A salvação ocorreu lá atrás. Então, quem está salvo, meu irmão, está salvo. Quem não está, não está, não adianta. Pode esquecer. Ué, mas como é que eu sei então? É isso, Vânia, exatamente. Você não saiu da torre de vigia à toa. Você saiu porque você está salvo em Cristo. O Espírito Santo é quem vai conduzir. Entendeu? E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui todo dia ensinando vocês, para vocês terem norte, para vocês terem direção. É para isso que serve a nossa reunião cristã. Então, olha só que legal isso. O salvo, ele pode estar em qualquer lugar. O salvo pode estar em qualquer lugar. O salvo pode estar no centro de Umbanda. O Espírito Santo vai tirar ele de lá. O salvo pode estar no budismo. O Espírito Santo vai tirar ele de lá. Mas não vai tirar ele para pôr ele dentro de uma religião. Puxa, que legal, né? Você vê como é bom, né? A gente vê irmãos felizes, né, de conhecerem a teologia da graça. É tudo isso que Paulo pregou e mais um pouco. O Espírito Santo vai tirar o cara de lá de dentro do catolicismo romano. O Espírito Santo vai tirar, irmão. Mas não é para tirar para pôr numa placa. Vai tirar para levá-lo para o corpo de Cristo. Vai tirar para levá-lo para a verdadeira igreja. É dessa maneira. Então o fato do cara transitar pelo mundo não significa que o cara está sem salvação. Ele é um salvo. Sabe? É estranho isso, né? Mas é verdade. Nós estamos falando aqui agora, por exemplo, tem cara na zona de prostituição nesse exato momento que ele está salvo, mas ele não sabe ainda que ele está salvo. Mas quando o Espírito Santo tocar nele, através da minha palavra, ou através da sua palavra, e ele entender a graça, tudo aquilo para ele vai ser coisa do passado. Ele não mais estará ali. Ele foi resgatado. Lembra o que Jesus disse? Eu vim buscar aquele que estava perdido. Se ele estava perdido, é porque um dia ele se encontrou achado. E ele se encontrou achado na eternidade. Mas devido às mazelas humanas, devido aos erros, devido ao fracasso, devido ao pecado, essa pessoa se perdeu. E como é que ele vai acordar? Através de nós, com a pregação do Evangelho. Quando nós passamos a pregar o Evangelho, nós despertamos os salvos, que estão perdidos. É para isso que tem que se pregar o Evangelho. Olha como a doutrina da graça, irmãos, é maravilhosa. Deus já salvou. Ancião, então o que eu faço com Mateus 24:13? Aquele que tiver perseverado até o fim será salvo. É simples. É só ler que o contexto ali é de tribulação. E quem perseverar até o fim na grande tribulação, que não se trata de igreja. Não se trata de igreja. Muito embora a igreja estará presente na tribulação. Mas significa pessoas que perseverarão durante esse momento. Até o fim, eles entrarão no reinado milenar de Cristo. Ele vai ser salvo para entrar no período milenar. Só isso. Mais nada. Mais nada. Porque a salvação já se deu, pessoal. É isso que a gente precisa entender.
Por que você acha que eu vivo nessa tranquilidade toda? Pela misericórdia de Deus, porque eu entendi que eu estou salvo. Eu não tenho que fazer mais nada para ser salvo. Tudo que eu faço porque o Espírito Santo já produz em mim a obra de um salvo. E tudo que vocês estão fazendo já é Deus produzindo em vocês a obra dos salvos. É desse jeito. Agora, dentro da organização Torre de Vigia, não. Dentro da organização Torre de Vigia, você tem que fazer e fazer mais um pouco. Fazer mais um pouco. Porque se você não fizer, você está ficando frio, você está ficando inativo, você está ficando um camarada falso que não está sendo bom exemplo. E aí, como é que faz? Se o Armagedon vier e pegar o irmão nessa situação, o irmão será destruído no Armagedon. O irmão será destruído no Armagedon. Já parou para pensar nisso, rapaz? Eu cheguei a pregar. Assim, olha o absurdo de não entender as coisas. Olha o absurdo de não se entender. Eu cheguei a pregar no Salão do Reino. Irmãos, isso quando eu era ancião. Irmãos, vamos lá, vou me disfarçar de ancião. O pessoal tá mandando mensagem de encorajamento. Vou me disfarçar de ancião. Irmãos, Jeová Deus nos ama. Agora pense o irmão. Imagine se o Armagedon chegasse hoje e o irmão não estivesse na reunião. Imagine só. Será que o irmão estaria correndo perigo por estar afastado naquele dia da organização de Jeová? Será que o irmão estaria correndo perigo? Isso é para dizer pro cara, você faltar na reunião, você vai ser destruído, viu? Se você faltar na reunião, você vai ser destruído. Irmãos, quanta falta de informação, quanta falta de conhecimento, quanta falta de Bíblia a gente tinha, né? Então o pessoal vivia, é mesmo, né? O pessoal dá risada. Já pensou? Se você faltar na reunião, o Armagedon vir naquele dia, né? Você que está desassociado, já imaginou? Se o Armagedon chegar ao Pedro, vamos lá, Pedro. A graça nos livra do poder do pecado. A lei diz, obedeça, a graça nos diz, creia. Quando cremos em Cristo, somos transformados e recebemos um novo nascimento pelo Espírito Santo. É isso aí, Pedro. Muito obrigado, querido. É isso aí mesmo, tá certinho. Então, olha, já imaginou, né? O irmão está desassociado. Boa noite, Adriano, tudo bem? O irmão está desassociado. O irmão já imaginou se o Armagedon vier durante esse período que o irmão não está com a carteirinha de sócio? Jeová, quando chegar a trazer o Armagedon, Jeová vai olhar assim, esse daí está desassociado. Você vai ter que ser destruído. Você consegue imaginar umas idiotices dessa? Você consegue imaginar umas idiotices dessa, gente? Sabe? Olha, esse irmão, o anjo no Armagedon, esse aí. E aí? É que eu estou inativo, anjo. Inativo? Vai ser destruído. E você? Irregular? Vai ser destruído. E você? Desassociado. Desassociado, vai ser destruído, né? A irmã falou assim, queria ver eu sendo ancião lá. Quando eu era ancião lá, era um caso sério, era jogo duro, eu brigava com todo mundo lá. Então, irmãos, esqueçam tudo isso. Se você é testemunha de Jeová, está assistindo esse vídeo até esse momento, eu lhe digo uma coisa, esqueça tudo isso, toda essa besteira que você aprendeu. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Ninguém tem motivo para ser superior a ninguém. Ninguém tem que olhar para os outros de cima porque é a organização de Deus. Está todo mundo debaixo do pecado. É uma heresia. É uma heresia. Uma heresia. Né? Isso que a Torre de Vigia tem ensinado. É uma heresia. Tá? Ninguém
Ninguém. Quem fez o trabalho para a salvação foi Jesus. Você entendeu onde que o homem sai fora de toda a história da salvação? As testemunhas de Jeová mesmo é assim, ó. Se você não confessar o que você fez para 3 anciãos e o Armagedon, Hebreus 6, 4 e 6. Paulo, eu vou explicar Hebreus 6, 4 e 6 em uma outra ocasião, querido, tá bom? Ele é um texto muito interessante, é um texto muito legal e eu explico, não tem problema nenhum. Eu trago ele de novo, até porque essa questão da doutrina da graça, ela é grande. Mas eu trago sim. Então eu imagino, por exemplo, a questão, né, que nós estamos discutindo aqui, as pessoas, as testemunhas de Jeová. Boa noite, Zilda, tudo bem, querida? As testemunhas de Jeová, na sua arrogância religiosa, posso dizer assim, arrogância religiosa, não entendeu nada ainda, que foi Jesus que fez toda a obra. E o mais interessante é que Jesus fica tão fora da organização Torre de Vigia, né? Jesus fica tão fora, mas tão fora. Eu acho que a organização Torre de Vigia, ela poderia ser comparada à igreja de Laodiceia, quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está fora da Torre de Vigia, completamente fora, sabe? Eis que Jesus está à porta e bate. Então, se você é testemunha de Jeová, está me escutando nesse momento, abra o seu coração para nosso Senhor Jesus. Como que eu faço isso, ancião? É simples. Primeiro, entre no seu quarto e agradeça. Agradeça a Jeová Deus. Senhor Jeová, eu quero agradecer pelo esse vídeo do ancião, onde eu aprendi o que é ser salvo pela graça. Essa é a primeira fala. Eu quero agradecer também porque agora eu quero procurar Jesus. E eu quero andar com Jesus. E eu peço que o Senhor me guie através do seu Espírito. Aí você já deu um grande passo para você ser salvo. Aí depois você pega os evangelhos. Primeiro o evangelho de João, para você ver Jesus como Deus. Para você ver a divindade de Cristo expressa lá. Para você ver ele dizendo eu sou. Para você ver ele dizendo muitas coisas que o identificam com o Jeová do Antigo Testamento. Depois que você lê o Evangelho de João, aí você continua lendo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Eu recomendo depois Lucas, para você entender a misericórdia de Deus. Depois eu recomendo Mateus, né, para você entender um pouquinho mais da teologia judaica. E por último de tudo, eu recomendo o Evangelho de Marcos, né? E aí você vai ver que coisa linda. Aí Jesus vai te guiar. Aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Os grilhões da Torre de Vigia vão cair das tuas mãos. As escamas da Torre de Vigia vão cair dos seus olhos. E você vai dizer, ancião, e agora como que eu sirvo a Jesus? A coisa mais simples do mundo. Venham a mim, todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou de temperamento brando, sou humilde de coração. O meu jugo é suave e a minha carga é leve. Aí você vai ver o que é carga leve. Você vai ver jugo suave, que não é o que acontece com as testemunhas de Jeová. Então, irmão, aí você vai entender. Você não precisa de uma ampla estrutura religiosa. Coloque isso na cabeça de vocês. Você não precisa de uma estrutura religiosa. Você não precisa de uma sede em Betel. Você não precisa de um salão de reino para você servir a Jesus. Jesus você vai servir na vida do teu próximo. Quando você começar a fazer o bem na vida do teu próximo, aí você vai estar servindo a Jesus. Aí aquele teu próximo vai também fazer o bem na vida de mais alguém. Sabe o que vai acontecer? Dali a pouco vocês estão num grupo, todos irmanados, falando de Jesus,
vivendo a vida de Jesus, sem cabresto religioso. Isso é servir a Jesus. É dessa maneira. Essa é a salvação pela graça. Você não precisa de uma ampla estrutura. Esqueça tudo isso. Você não precisa de uma organização. O reino de Deus é desorganizado. Foi Jesus quem disse. O reino de Deus é semelhante a uma rede de arrasto. Pega de tudo. E lá na praia a gente separa. É desorganizado, é. É um barco de um lado, outro barco do outro, pegando tudo. Gente boa, gente ruim. Todo mundo dentro da igreja de Jesus. É desorganizado mesmo. Depois, lá na praia, que é a volta de Jesus, Jesus separa. Simples assim. E como é bom você viver dentro do reino de Deus, irmão. Você viver sem as amarras. Você viver leve. Você viver, sabe? Eu não consigo me imaginar mais nunca, dentro de um sistema religioso de organização, seja ele qual for. Nunca. Não existe como. Jesus é muito leve. Com Jesus você é responsável. Com Jesus você é responsável. Com Jesus você erra e Ele te perdoa. Com o homem você erra, Ele te ostraciza, te condena e te joga fora. Com Jesus você erra, Ele te abraça. Com Jesus você acerta, Ele fica feliz. Mas com Jesus, quando alguém te acusa, Ele escreve no pó. E aí depois, Ele diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Porque o Filho do Homem não veio para condenar. O Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar todo o perdido. E aí Paulo diz: e eu era o principal deles. E eu também sou um dos deles. Graças a Deus. Só lhe deu glória. Em nome de nosso Senhor Jesus.